A primeira pergunta é: qual foi a reação dos Tengokus quando o Akuma começou a expandir? É bom citar principalmente o Yaka e o Shoko, que eles são reis também, né? Assim como o Akuma. E eles dois tiveram com maior preocupação essa investida constante que o irmão mais velho estava tendo no mundo, né? Porque eles sabiam que em algum momento eles teriam que se defender. Ele não quis tomar o País da Água. Já em relação a Lyria, a forma que ela estava lidando com o Akuma, sendo um dos filhos dela, né? Uns filhos de certo modo, assim como todos os Tengokus veem a Lyria e a Margot como mães. Ela, como uma das líderes de Ventus Chestes naquele momento, ela fez um acordo com ele para ficar apenas com aquele resto de terra, entendeu? Para que não existisse nenhuma guerra, não existisse nenhuma morte. Porque o Akuma estava preparado, ele mostrou que estava preparado para a conquista mundial. Que ele queria expandir o território e o nível de influência dele pelo mundo, e foi o que ele fez. Em relação ao Rain, Yuguri e Yugata, que nesse momento estavam vivendo em Tartarus, a Yugata nesse momento já não estava mais com o clã Orochi, porque ele já tinha, né, caído, basicamente já tinha caído, e eles já tinham revelado os Tengokus presos, coisas assim. Então ela já estava do lado dos irmãos na situação. Eles não tiveram tanta reação a isso. Mas o principal foi manter a preocupação em relação a como a pirataria seria afetada, a estabilidade de Tártaro seria afetada. Já a Harita e Shintaio, eles estavam com a Lyria na situação de Ventus Chestes, né, que no caso passou a se tornar Ventus Chestes, que é o antigo país do ar. Já a Jasperi, nesse momento ela estava lidando com o Oasis, tanto com a criação, quanto a construção, a união dos povos de raça e a transição deles do mundo exterior para Oasis, que era um país apenas de seres de raças, assim, que voltaram a se distanciar dos Yumenides, que estavam novamente se tornando foco da política mundial, né? Pelas mãos do Akuma, que via... Enfim, eu acho que não dá pra gente dar um spoiler agora de outras perguntas, né? E o Tsuki, ele não soube dos acontecimentos, porque ele não estava no mundo material, porque em 7026 ele foi pro mundo espiritual junto com a Arisa. Então, um ano depois do torneio Tengoku, ele foi embora com a Arisa pro mundo espiritual. Então, basicamente foi assim. No caso, a Fred quer falar que a Jasper ele ficou com ciúmes, porque ele expandiu o território pro mundo inteiro. Exato. Ela criou o próprio país, tudo bem. E aí, ela olha pro lado e vê o irmão mais velho dela dominando o mundo. Então, ela ficou com um pouco de inveja. Podemos resumir a ação do Akuma e a visão do clã Tengoku. Pode se resumir a preocupação, entendeu? Tentar entender os objetivos dele em relação a isso. Que, por sinal, é algo... Oi? Ninguém sabia o que o Akuma queria, o que ele pensava. Ele não compartilhava nada com ninguém. Pois é. Então, todos os reis que tinham os seus lugares para defender, o resto só se preocupava mesmo. Então, bom, e até hoje a gente não sabe, né, o motivo da Akuma ter feito a expansão territorial tão grande. Mas que ele chegou no objetivo dele, ele deve ter chegado, porque ele parou, entendeu? Chegou num ponto que ele falou, não quero mais. Então, no mínimo, ele chegou no objetivo dele e a gente só vai descobrir isso ao decorrer dos acontecimentos do mundo, né? Como a população reagiu à implementação da democracia do Akuma? Vale lembrar que o povo da Terra é a maior população do mundo, entendeu? É a maior quantidade, já era antes a maior quantidade de terras, de território do mundo. E, bom, para eles eram, o Akuma era o conquistador, o homem mais forte do mundo, o conquistador, o rei dos reis, o cara que levou a cultura, levou a terra mais longe do que jamais alguém levou, entendeu? Simplesmente tornou o mundo, entre aspas, e literalmente, tornou Pandora a terra, entendeu? O povo do ar, por exemplo, que foi um povo que foi reprimido, a Lyria teve que aceitar um acordo para evitar mortes. Eles tiveram suas angústias e tal, mas como eles são um povo mais pacífico, um povo mais, sabe, não apegado ao material, eles, com o tempo, eles abandonaram esse sentimento de angústia e possíveis raivas e tristezas. A água, ela se manteve fora disso, porque ela não foi afetada. E, bom, ocorreu a guerra da Terra contra o Fogo. Não foi uma guerra longa, foi uma guerra bastante rápida, porque
o Akuma, ele destroçou o País do Fogo, pegou tudo que ele queria e largou o território lá, entendeu? Então o Sodom, ele foi morto pelo Akuma em rede mundial. A gente tem informação aí que naquele momento o Sodom, que era o rei do fogo, era a maior visão do fogo, tinha sido morto em rede mundial pelo rei da terra, que assumiu aquele território como dele. A próxima pergunta, que é a pergunta número 3. Existe algum grupo ou território que veja Jade Hurt como inimiga? Bom, essa é a minha pergunta. E tem, sim, grupos separados que vejam. Bem, vamos pensar que todo o território do fogo foi tomado. Apesar de todo mundo do fogo estar meio puto com a antiga família real, todo mundo foi tomado. O Império do Fogo sofreu uma guerra que foi um vexame por parte do Império do Fogo. Então criaram-se sim grupos de hate absoluto para Judge Hurt. O principal deles são os atuais revolucionários, que eles são contra toda essa investida do Akuma. E eles querem pegar as Terras do Fogo de volta e fundar um novo Império do Fogo. Seria Firehand. E outro dos principais objetivos deles são encontrar um herdeiro da linhagem real dos Orochis. O que houve com a tecnologia e os espíritos do mundo material? Bom, vamos lá. A gente teve 3 temporadas. É bom lembrar disso. A primeira, a tecnologia era mínima, quase nula. A segunda, a tecnologia avançou drasticamente. E agora, na nossa terceira, em qual estamos, a tecnologia regressou. Agora a gente é movido a carvão, eletricidade, essas coisas. Uma tecnologia básica, vamos dizer assim. Teve um avanço em cada país, de forma diferente. Na primeira temporada e na segunda, os países tinham suas próprias tecnologias. Tínhamos os seus focos tecnológicos, que era o país do fogo, era focado em arma. A monarquia da água era tecnológica, mas para um quesito próprio deles. O ar era mais ou menos, né? Os monges não são muito desses lances. O Akuma dedicou todos os seus esforços da tecnologia em desenvolvimento biológico, medicina e essas coisas. Agora no Utopia, no nosso mundo, a tecnologia deu uma regressada. Porque a gente precisava devolver os espíritos para o mundo. Não foi esse o motivo principal, obviamente. O Akuma fez como ele quis, ele tinha a maior parte do território de toda Pandora. Então não se sabe o porquê a maior parte de Pandora está sem tecnologia, porque foi um plano do próprio Akuma. Mas isso acabou afetando os espíritos, que aos poucos voltaram para o nosso mundo material, onde alguns deles já pertenciam e outros foram exilados por causa da tecnologia. E agora eles vivem em certos lugares, eles não vivem em todos os lugares. Existem mais ilhas espirituais agora, tem mais portais do que antes. Boa parte da tecnologia, boa parte do motivo da tecnologia ter sido perdida também foi por causa da queda do fogo, né? Como o Império do Fogo caiu e era o principal investidor em tecnologia, em armamento, em transporte, coisas assim, com a queda deles, tudo isso foi perdido. Não porque sumiu, mas porque o Akuma chegou e deu um fim nisso tudo, entendeu? Então foi uma coisa pensada, foi uma coisa que o Akuma agiu, entendeu? Ele sabia, ele queria fazer isso e ele fez. Os motivos a gente não sabe, entendeu? E apenas um parêntese sobre esses portais que a Afrodite citou. Não só tem agora, a gente tem portais pro mundo espiritual, como a gente também tem algumas fendas que abrem para lugares que não deveriam ser abertos, entendeu? Esse é inclusive um problema do mundo atual. Para os players está enfrentando. Para os players que estão chegando, cuidado ao atravessar uma fenda para o mundo espiritual. Elas podem abrir debaixo d'água, sobre o ar. Elas são um mistério. E o mundo espiritual é um mundo... Essas fendas também acabam levando os espíritos Yang para o mundo material, que é um baita de um problema. Espíritos Yin e Yang, né? Tanto Yin quanto Yang. A pergunta de número 5 é: ainda existem remanescentes do clã Orochi? Sim, existem. O clã Orochi
é um clã, foi um clã da burguesia, né? Foi um clã assim das 7 famílias dos Yumenis. Sempre foi um clã forte, um clã que teve muito monetário. Claro que ele teve uma decadência muito grande por causa dos acontecimentos da Guerra dos Reis e entre outros que a gente vai explicar em outros podcasts. O clã, ele manteve assim seu dinheiro, né? Porque dinheiro é dinheiro, né? Pô, querendo ou não, o cara pode ser mentiroso pra caralho, mas dinheiro é dinheiro, pô. Não tem o que fazer, entendeu? E mesmo com a destruição do fogo, muitos burgueses do clã Orochi se aliaram a Akuma, apoiaram o avanço e desenvolvimento de Ardhurt. Então, sim, existem vários remanescentes do clã Orochi, mas não da linhagem real, que é a linhagem do Murasaki, acho que é Murasaki alguma coisa, que foi o Rei Púrpura, né? Foi o primeiro Orochi, que é o que participou do combate contra a criatura Avatar. Bom, de remanescentes que a gente tem, assim, além do Sodom, que foi morto pelo Akuma, a gente tem a Gomorra, que a gente não sabe a condição atual dela, se ela está viva ou se está morta, e do Mamon Orochi, que, bom, ele era um bebê na época da Guerra dos Reis, e hoje ele é um adulto, né, e a gente não sabe bem a localização dele. Mas ele já apareceu algumas vezes, e principalmente com o Azazel, né? Com o Azazel, que por sinal é filho da Yugata Orochi. De certo modo, a Yugata e o Azazel também fazem parte da linhagem real, mas não da linhagem do trono, entendeu? Então, por isso que o Mamon é o preferido dos revolucionários também, sabe? Como está a relação de Valings e Exceeds com os Impérios? Tá. A relação desses 3 nunca foram boas. Dando contexto, dando legendas aos nomes, Valings são Yumenids que não têm poder de Chi. Os Exceeds são os que têm poder de Chi, mas não um poder elemental. E os Impérios são os Yumenids com poderes elementais. Basicamente, esses 3 nunca se deram bem. Mas agora tá um pouco pior, porque a porcentagem de impérios está cada vez diminuindo mais. Eles estão morrendo aos montes, estão nascendo cada vez menos impérios. E desde 7010, na época do Orochi, quando o Orochi tinha poder, eles eram marcados. Né? Eles se registravam, eles tinham um chip. E depois da tomada do Akuma, eles ainda eram registrados. E eles eram aconselhados a seguir trabalhando no exército, seguir contra os piratas, etc. Mas eles ainda são meio que como eu posso dizer? Eles estão à margem da sociedade, basicamente, porque eles são a minoria. A maioria são os Valings. Então, os dobradores não, os Imperiums, eles são meio que odiados, basicamente assim. O povo tem medo deles, obviamente, eles detêm muito poder. Então tá assim a relação hoje em dia. Eles são minoria, eles são caçados atualmente, alguns, por grupos X, não pelo exército, mas o exército quer muito que eles vão pro lado do exército, porque, como todos sabemos, Imperiums têm poder de fogo. Não de fogo, vocês entenderam. Não, de fogo também, né? De fogo também, mas vocês entenderam a expressão. E esse medo foi fruto de várias guerras, vários acontecimentos. A Guerra dos Elementos foi uma das guerras assim que firmaram o começo do Origin, né? O Origin começou 1 ano depois da Guerra dos Elementos. Como eu falei no podcast antes que a gente vai fazer um podcast só para falar sobre a Guerra dos Elementos também, para entrar em mais detalhes, porque é uma guerra assim que não é todo mundo que tem conhecimento dela, porque ela foi bem histórica mesmo, ela foi bem mais... O RPG, ela não teve cenas, ela foi realmente só contada como uma história ao decorrer dos acontecimentos da primeira temporada. Exato, e ela exemplifica que quem tem poder e é minoria é caçado. A Jasper deu o jeito dela de tirar as raças de campo, porque se as raças estivessem agora no mundo real e convivendo com os outros, provavelmente elas seriam os alvos, porque apesar dos Impérios serem minoria, as raças são a minoria da minoria. Quem tem poder é caçado no final. Pergunta 7. Como e quando surgiu os esotéricos?
Como é a relação deles com os Imperiums e Exceeds? Bom, no caso, é meio complicado a gente definir quando surgiu os esotéricos. Claro que dentro do sistema, né, foi agora, mas dentro da história, desde o começo é citado que existia uma outra forma de se utilizar o Ti, que era confundido com magias, maldições e coisas assim. Tanto que era esse tipo de habilidade, vamos chamar assim, era esse tipo de habilidade que geraram selos, geravam armas mágicas como as dentes de dragão, como as Requiem de Auguro. E, bom, esses estudos, eles vieram antes da capacidade dos Humanities usarem os 4 elementos, entendeu? Terem acesso aos outros 4 caminhos do Ti. Ele se dá com base justamente no abandono dos 4 caminhos do Ti para o acesso ao caminho inferior, conhecido como esoteria, no caso. Tanto que você pode ver como essas artes foram baseadas nos 4 elementos, que as 4 artes mais básicas da esotéria é justamente você criar uma cópia do Anahata, do Muladhara, do Svaitshana e do Manipura. São basicamente uma pequena cópia em formato de selo que manifesta esses elementos, entendeu? E outro exemplo que eu citei, né? O Requiem de Auguro, são armas mágicas criadas com artes esotéricas. A esotéria, ela é um caminho à parte, não se relaciona diretamente com Impérios e Axis, entendeu? Eles sempre viveram bem escondidos, bem, sabe, bem afora do campo de visão da grande maioria das pessoas, né? Os players são boa prova disso, né? Players que nunca tiveram contato com uma Requiem de Auguro, mas pelo menos viram outros players utilizando, ou então ganharam em algum torneio e viram e tal, e falaram, de onde vem essa habilidade aqui? Eu sei que isso aqui é Ti, mas e aí, de onde que vem isso aqui? Existe magia nesse mundo? E existe, se chama esotéria, se chama artes esotéricas, entendeu? Ou artes negras. Ou artes negras, né? Ou artes de magia negra e coisas assim. São os principais nomes. E, bom, um acréscimo aqui de informação, os esotéricos sempre são relacionados a alguma das 4 religiões. Então, eles são seguidores de algumas religiões, seja a Suprema Espiritual, aonde é o povo de Lotus, que são os principais seguidores, e a esotéria lá é algo comum, entendeu? E... O que no nosso mundo. Vale lembrar que os esotéricos no nosso mundo são quase um mito. As artes esotéricas, em níveis muito, muito inferiores, você é capaz, sim, de, mesmo não abrindo mão dos elementos, você ter acesso a elas, entendeu? No caso, como eu falei, a partir dos itens e de selos já criados. Como a Margot, a Maia, durante o torneio Tengoku, ela foi capaz de liberar o selo dos Tengokus para lutarem. Então ela tinha esse controle, usando o livro, entendeu? Como é a condição da cidade de Polemos, Dárria e das cidades subterrâneas? As 3 cidades, elas são a antiga Nação do Fogo, basicamente. Polemos e Dárria são as maiores concentrações dos revolucionários, dos apoiadores do antigo fogo, enquanto que as cidades subterrâneas é basicamente um lugar abandonado, onde só mora criminoso, gente extremamente pobre, um lugar muito ruim de se morar, sabe? As pessoas lá a criminalidade é muito alta, assassinatos são muito normais, porque não tem policiamento, não tem nada ali, é um lugar abandonado. Já Polemos está localizada entre vulcões, né? Então, assim, é uma região muito vulcânica. E dentro de um vulcão, de um dos maiores vulcões daquela região, está localizada a maior prisão de Pandora, onde tem muitos apoiadores do fogo ali dentro daquele vulcão. E a cidade de Polemos abriga também a Academia Militar de Jadhurt. Basicamente uma afronta direto com a antiga Nação do Fogo, onde, tipo, olha, onde vocês moravam agora é a nossa base militar para justamente manter vocês no controle.
Então, assim, Polemos não tem muita briga justamente pela grande quantidade de exército dentro daquele lugar que não tem as pessoas na linha. Já Dárria é basicamente um campo de guerra constante, porque Dárria é tipo, a sede dos revolucionários. Todo mundo, as pessoas inocentes que moram lá vivem doentes por causa da fumaceira, de bomba que explode, de elementos que rolam ali. Então, assim, Dárria é o campo de guerra, Pólemos é o exército e a prisão, e as cidades subterrâneas, como é que eu posso simplificar numa palavra? É basicamente o abandono, entendeu? É o crime, é a favela de Pandora, É o subúrbio de Pandora. basicamente. É o subúrbio real, é. Então, pra ver como a mente das pessoas ficaram depois, as pessoas do fogo, né? Do antigo Império do Fogo, ficaram depois que o Akuma atacou lá e tomou as terras, elas passaram a apoiar ações de pessoas como o Aoi Orochi, a ponto de querer que volte a monarquia do fogo pra lá, a monarquia do clã Orochi. Mas claro, não, Porque não aí vamos pelo fingir, menos eles vão ter, né? não Uma... vamos fingir que o Orochi não fazia bem pro país dele, porque ele fazia, né? Mas ele fazia bem principalmente pra ele, né? Exato, porque vale lembrar que o País do Fogo era muito regrado, era pesado viver, era tipo o país com o maior exército, Mas tirando da... dava pra viver, esse é o ponto. Exato, eles tinham casa, eles tinham onde morar, eles tinham civilizações. Bom, a pergunta número 9: como é a relação entre os reinos do mundo espiritual, Westeros, Lotus e México? Bom, basicamente todos os reinos, todos os cantos do mundo espiritual respeitam Lotus e a Térvore e a rainha e tudo mais. Principalmente os espíritos anciões que regem todo o mundo espiritual por baixo ali da rainha e tudo mais. Só que México e Lotus têm uma relação mais amigável do que Lotus e Westeros, México e Westeros, porque a rainha Melisandre, que é a rainha de México, era amiga da Arya e ajudou ela a liberar a população do reino espiritual que estava presa numa ilha lá. E a Cassandra era mais ardilosa, então não é que os outros reinos, na verdade, México tem um pé atrás com ela. Lotus sabe que ela não vai fazer nada ali, porque ela não é louca. Até porque a Cassandra ela não desrespeita nunca nenhuma regra. Ela só é mais isolada, mas ela tem aquela aura dela, sabe? México e Westeros não tem muito envolvimento entre elas, porque as rainhas não se falam, não, não tem guerra, não tem amizade, não tem nada, entendeu? São coisas bem. Como não tem muita política no mundo espiritual, né? Eles são mais eles ali. Como são escolhidos os 4 Árgores? Um check, né? Os 4 Argores são basicamente a guarda do mundo espiritual, liderados pelo irmão da rainha, o Kokuren, e também ele não só lidera eles, como foi responsável por treinar eles, ele aprova eles são escolhidos, seja por aprovação da rainha, por causa de alguma coisa que eles fizeram grandiosas, ou por alguma característica notável demais que ela tenha percebido. E assim, pra você ser escolhido como Argore, você tem que passar pela rainha, pelo irmão da rainha e às vezes até pelos espíritos anciões, que às vezes eles também escolhem alguém pra fazer parte da guarda. Então, são vários, como é que eu posso dizer? Não são jurados nem juízes. Mas você tem que passar por toda essa galera pra ter seu posto e normalmente as pessoas que ficam aprovadas, abre aspas, fecha aspas, elas ficam até morrer. Eles não têm uma troca constante de árvores, a menos que você quebre alguma das regras do mundo espiritual. A pergunta 11: o que é um animal espiritual? Que ele funciona para lore e como funciona dentro do sistema do RPG? Animais espirituais são espíritos
de seres ou humanities que já faleceram e não passaram pelo ciclo de reencarnação. E resolveram assumir a forma do animal espiritual no pós-vida. Os animais espirituais, eles são designados para o habitante do mundo espiritual, Lotus, México, mais ou menos. Eles têm Westeros também, mas um pouquinho menos, porque o Westeros funciona muito à base de acordos, meio que seguindo a linhagem da rainha. Esses animais espirituais, eles são escolhidos assim que o feto tem o primeiro batimento cardíaco dentro da barriga da mãe. E ele é responsável por guiar esse humanity e do mundo espiritual dentro dos ensinamentos dos antigos mestres do mundo espiritual. Então, assim, ele é aquela vozinha da consciência, sabe? Que vai estar ali. Ela pode escolher aparecer para os outros humanities ou não. Então, assim, dentro do mundo espiritual é mais frequente. Então, assim, as pessoas veem. Agora, no mundo material, não aparecem. Assim como todos os espíritos, né? Só quem consegue ver espíritos assim, sem eles permitirem serem vistos, né? É quem tem Ajna. Ou quem tem uma profunda conexão com o mundo espiritual e os espíritos. Vale lembrar também que apenas os nascidos no mundo espiritual possuem um animal espiritual de companhia, vamos dizer assim. Na lore, ele funciona só como a vozinha da consciência. Ele tem a personalidade que você quiser criar, ou a aparência que você quiser, tudo. Você pode escolher quem ele foi na vida passada e tudo mais. Só que no sistema ele não funciona em nada. Ele é só um adereço pra lore do seu personagem mesmo. Ele é um pet, realmente. Ele Então, não tipo te assim, dá você não nenhum ganha buff, bônus. debuff, nem nada. Você não tem nenhum bônus em relação a isso. E eu acho que é interessante a gente citar um caso especial de animal espiritual, que é o caso do Belpegor, que ele possui 2. Mas não é porque ele nasceu e foi designado 2 para ele, por ele ser filho da Arya, por ele ser príncipe. Mas é por causa que o Lilac é o espírito verdadeiro dele, designado a ele. E o Castal era espírito da irmã mais velha dele, que faleceu. Só que o Castal, ele optou por, em vez de simplesmente reencarnar, seguir com o Belpegor e auxiliar o Lilac nos ensinamentos, né, pro Belpegor e coisas assim, que a Lilac realmente precisa, né? Quem viu sabe. Como é a relação dos atuais governantes dos 3 países, Jade Hurt, Osenai e Ventus Chest, e como eles veem os revolucionários do fogo? Os 3 grandes países não tem muito atrito entre eles. Tanto por respeito mútuo, como também um certo medo entre eles, porque cada um tem os segredos do seu próprio país que o outro não sabe. Só que assim, Oceanai e Jade Hurt têm uma relação mais cordial, mais formal. Oceanai e Ventus Chest têm boas relações, eles são um pouquinho mais amigos, digamos assim. Jade Hurt e Ventus Chest também é bem cordial, porque Ventus Chest não é muito, como é que eu posso dizer? Ele não aparece muito, eles ainda são muito na deles, assim. Agora, com relação aos Revolucionários do Fogo, o maior atrito é com Jade Hurt, que é o alvo deles diretamente. Quanto mais eles crescem, mais ameaça eles viram pro Império. Além de que o crescimento dos Revolucionários do Fogo, toda essa ideia deles, na visão do presidente, o Thomas Winterfell, essa volta da Nação do Fogo traria para o mundo a ascensão dos impérios de novo, que, como a Afrodite já tinha dito na pergunta anterior, eles têm um atrito de Vanlings e impérios muito grande. Então, assim, impérios voltando ao poder, com certeza iriam armar pra cima dele, iam tirar ele do poder. Então,
a volta de impérios é uma coisa que ele repudia totalmente, então ele vê com certeza os revolucionários do fogo como uma ameaça, caça, procura eles, tenta tirar o máximo que consegue daqueles que eles conseguem capturar, só que não tem muito que ele faça, né? Já Oceanai e Ventuchess se mantém neutro com a existência desse grupo, já que não é com eles o rolê, eles só querem o que era deles de volta. Só que Beelzebub pode ter mencionado um apoio pacífico a Jade Hurt no quesito de alimentação, transporte, mas nunca algo que fosse atacar ou envolver violência para com os revolucionários. Então, o apoio que o Beelzebub pode ou não ter mencionado é apenas pacífico, nada de guerras ou outra coisa. Então, assim, o rolê mesmo é entre Jade Hurt e aquelas 3 cidades que a gente falou, né? Volemus, Daria e as cidades subterrâneas, mais ou menos. Pergunta número 13, penúltima, né? Sabemos que o RPG é apenas foi baseado em algumas coisas de Avatar. No caso, Avatar Lenda de Aang. E uma dúvida é, por que não existe a, abre aspas, dobra de energia? Que, no caso do RPG, seria chamado de, abre aspas, o elemento energia ou, abre aspas, o caminho energia. Eu esqueci de fechar as aspas, mas vocês fecharam a cabeça de vocês. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vamos lembrar o que é dobra de energia. Dobra de energia basicamente eram as capacidades envolvendo a pura energia do ser no mundo de Avatar. Quando eles faziam tipo projeção astral ou retiravam a dobra de alguém, etc. Dentro da série Avatar e comparado ao nosso RPG, funcionam de formas diferentes. No nosso RPG, o Chi, no caso, que a gente usa, juntamente com o éter, é o foco da energia, da nossa energia, né? Então não seria meio que possível isso. Uma das principais coisas que a gente não faz no RPG que é o poder máximo, digamos assim, da dobra de energia, seria retirar a dobra de outras pessoas. Isso basicamente não é meio que possível dentro do nosso sistema. Então, além de se manifestar de formas diferentes, tem coisas que não se encaixariam muito bem no nosso sistema. É que, bom, o equivalente seria, explicando mais a fundo, o éter, né, que é o Vishnu, o Ajna e o Sahasrara. Eles não fazem parte dos caminhos da emanação, que é onde estão os elementares. Eles fazem parte dos caminhos existenciais, que é justamente o uso da energia pura do Chi, além do elemento, entendeu? E é tanto que é por isso que... Por que o éter dos Exceeds é mais poderoso do que o dos esotéricos ou dos elementais, dos Imperiums? Eles têm uma ligação direta com o uso puro da energia, que é o uso para você aumentar a sua força física, sua velocidade, gerar capacidades especiais físicas e coisas assim. Porque a sabedoria é focada nisso, é focado na sua energia pura dentro do seu corpo. Essa relação de energia pura permite que, obviamente, o éter deles sejam mais poderosos, entendeu? Não o hiper mais poderosos, mas tem uma diferença muito boa e considerável. E agora, para a última pergunta, para finalizar, 14. Qual a diferença de Chi para a energia vital? Bom, a última pergunta faz um ótimo link com a penúltima, que ainda a gente fala de Chi, energia vital. E, resumidamente, não tem diferença. Chi, energia vital, mana e outro sinônimo que você queira usar, são basicamente a mesma coisa. O Chi, ele é usado em combate, basicamente. Ele serve para Solars, ou serve para usar em um dos caminhos, ou serve para usar em um éter. Eles são uma quantidade limitada, obviamente. Como eu disse, são a mesma coisa. Então, Chi, energia vital e mana são limitados.
né? É a sua energia de vida. Isso tem um limite. Se você usar mais do que você pode, você fica sem, ou você desmaia e o seu corpo não aguenta mais. Então, normalmente seu corpo regula. Antes de você gastar tudo, você não vai morrer, você vai desmaiar. Mas, em resumo da pergunta, Ti e energia vital são o mesmo. Como foi falado, só o Ti só é limitado, né? Você não pode usar mais Ti do que atrapalha na sua vida, né? Atrapalha na sua existência. E é isso, pô. A gente vai trazer as perguntas. Eba. Foi um prazer responder a todas as perguntas. Essas foram as perguntas que a gente recebeu até então. Esse é o primeiro podcast de perguntas e foi gravado antes da volta dessa última temporada do Utopia. No caso, essa recente, né? Acho que é a 5ª temporada que vai ser a volta. O RPG esse ano, se eu não estiver enganado, ele deve estar fazendo 4 anos. Então realmente já foram 4 anos. Então, Mais 4 anos. pai acertou. E é isso. Parabéns. Então, o objetivo é tentar fazer uma vez por semana, né? Ou gravar perguntas, ou gravar... Oi? Repete aí, talvez dê uma bugadinha. Acho mais viável fazer uma vez por mês. Eu acho que os grandes, como o da Guerra dos Reis, assim, que a gente fez, pode ser uma vez por mês. Mas os de perguntas dá pra fazer rapidinho. Perguntas, né? Se tem perguntas, a gente faz. Se não tem, não se for só perguntas, Tipo assim, o objetivo é se tiver 10 perguntas, 15, a gente faz de perguntas. Senão a gente conta alguma história uma vez por mês, entendeu? Tipo, coisa importante, tipo a Guerra dos Elementos, Guerra dos Reis, Torneio Tengoku, e esse tipo de coisa. Exato. No próximo podcast a gente vai contar como o Tsuki virou gay. Então não percam. Então, tchau.